Boa noite a todas, boa noite a todos. Nós vamos bater um papo aqui hoje com um cara que eu tenho a maior admiração, que é um amigo, que é companheiro de luta, um cara que eu me inspiro muito, Frei Gilvander Luiz Moreira. Frei Gilvander, que é da Pastoral da Terra, que é do CEBI. Então a gente vai trocar essa ideia hoje. Querido Frei Gilvander, ô mestre, e aí, querido? Beleza, meu irmão? 100%, que privilégio poder falar com você. Alegria toda minha, meu irmão. Convite seu é uma alegria e uma grande responsabilidade prosear com você. Ô, que isso, aí. E como é que tá aí, nesses tempos de pandemia e pandemônio? Como é que você tá sobrevivendo aí, camarada? Esqueci de onde você veio, de onde você nasceu. Eu nasci no sítio Pindaíba, por isso que minha vida é viver na Pindaíba, né? No pequeno município de Rio Paranaíba, na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, lá perto de Patos de Minas. Mas Ah, me coisa boa. tornei imigrante aos 4 anos de idade, sem terra e sem moradia. Tive que migrar para o noroeste de Minas. E aí fui criado em Unai Arinos, noroeste de Minas, perto de Brasília. Sem terra e sem moradia, a sua família era uma família de sem terra? Como é que é isso? O papai tinha outros 7 irmãos, papai o primogênito. Papai perdeu o pai quando ele tinha 10 anos de idade, vítimas da chaga, trepanosoma cruz. 2 anos depois perdeu a mãe. Então papai ficou arrimo dos irmãos, 7 irmãos, com apenas 12 anos de idade. Em 1967, há 3 anos de golpe militar, civil e empresarial, nem sabia, com apenas 4 anos de idade, papai pegou a mamãe e nós rumamos para o noroeste de Minas, que era considerado um deserto, né, em busca de terra e de vida digna. Aí começou a minha epopeia. Então Aí no a luta noroeste já de Minas, começou na infância. como é que é? A luta já começou na infância. Começou desde para nascer, meu irmão. Eu estou vivo por milagre, porque a mamãe é muito pequenininha, papai foi a cavalo na cidade do Carmo, Paranaíba, buscar o médico. Isso demorou quase um dia. Quem me salvou foi a bendita parteira. Não aquelas duas lá da Bíblia, chamadas Séfora e Fua, mas outra parteira porque a minha irmã, que nasceu antes de mim, 2 anos antes, nasceu cedo e morreu à tarde. Quase que eu morria já ao nascer, meu irmão. Poxa, Depois, aos 4 anos de idade, fui vítima de tal de anemia, peguei sarampo, quase morri de sarampo. Eu sou sobrevivente. acontece, Frei, que essa sua narrativa, eu vou falar um pouquinho da minha história, mas essa sua narrativa hoje você olha para ela e vê ela com até bom humor, né? Mas essa sua narrativa é uma narrativa triste desse nosso povo brasileiro que é desassistido, né? Então, essa caminhada dessas fazendas de Minas, esse trabalho semi-escravo, sem condição, sem se alimentar. Então, essa é uma situação triste dessa nossa população aqui, né? Exatamente, Gibran. Ó, eu tive uma experiência na minha infância que eu acho que me marcou indelevelmente para toda a vida. Durante 7 anos, eu, junto com o papai, José Moreira de Souza, e a mamãe, Dona Leontina, nós tocamos roça à meia. Inicialmente no município de Unai, depois no município de Arinos. E assim, o fazendeirão dizia que ele era o dono da terra, a gente acreditava, dava semente de milho, feijão, mandioca, arroz, e o combinado era a meia, né? Quer dizer, a gente entrar com o suor e preparar o terreno, tudo no cabo da enxada, do machado, da foice, plantar, capinar várias vezes, colher, e aí na colheita o fazendeirão tinha o trabalho só de chegar lá com um caminhãozão. Na época, eu lembro bem, era 11h11, 11h13. E o combinado era para ele levar a metade da nossa colheita, a metade da nossa safra, porque era a meia. Mas, na realidade, ele levava quase 100% da nossa produção. E quando eu vi aquilo, meu irmão, caminhão cheio de milho, cheio de feijão, que era fruto do nosso trabalho,
né, de muito suor ali, de sol a sol, capinando no cabo da enxada, de sol a sol, durante o dia, sol escaldante, chovendo, mosquitinho comendo as orelhas da gente, formiga no pé, misturado, puxando cobra no meio da enxada. Quando eu via o patrão levando toda a nossa produção, no meu coração, eu escutava 2 gritos. Um dizia assim: isso não é justo, isso não é justo, isso não é justo. E o outro gritava assim: Deus não quer isso, Deus não quer isso, Deus não quer isso. Então, profundamente marcado por ter vivenciado no meu próprio corpo as agruras da injustiça agrária que campeia no Brasil há 520 anos, é que eu resolvi entrar para o seminário e me tornei frei e padre. Estou dedicando a minha vida a lutar por justiça, no sentido mais profundo, né? Que inclui justiça agrária, justiça urbana, justiça ambiental, a superar todas as opressões e a gente construir uma terra sem males, né? É nisso que eu acredito e é nisso que eu estou dedicando a minha vida. E você acabou entrando para o seminário, se tornou padre, e hoje você tem um trabalho legal pra caramba, mas em específico eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa ideia da pastoral da terra, como é que funcionam os trabalhos, como é que se organiza essa ideia aí da luta na pastoral. Uai, Felipe Gibran, a Comissão Pastoral da Terra, CPT, né? É uma pastoral social vinculada à Conferência Nacional do Bispo do Brasil, a CNBB. Tem um bispo como presidente, que é o nosso querido bispo Dom André Witt, que é bispo da Diocese de Rui Barbosa, na Bahia, bispo combatente, verdadeiro profeta. A CPT tem 46 anos de história, né? Ela começou ainda nas agruras da ditadura militar, em 1975, está praticamente presente em todo o território nacional. Temos mais de 700 agentes de pastoral em todo o país, e a sede é em Goiânia, e tem os regionais nos estados. Eu sou assessor da CPT no estado de Minas Gerais. E aí, meu irmão, essa luta, a Comissão Pastoral da Terra iniciou na Amazônia, precisamente no centro-oeste brasileiro, com padres, bispos e poceiros que estavam sendo pisados pelos latifundiários pelo avanço da exploração agrícola no centro-oeste. Os poceiros vinham do Nordeste, ocupando lá, e chegava empresários, latifundiários, grilando as terras e expulsando. Então, ouvindo os clamores dos poceiros, assim como o Deus Javé ouviu os clamores do povo super explorados lá no Egito, debaixo do imperialismo dos faraós, assim nasceu a Comissão Pastoral da Terra, né, que tem no seu nascedouro os bispos, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Tomás Balduino e vários outros que já contribuíram muito aí. A Comissão Pastoral da Terra, a gente busca ser um serviço pastoral ao lado dos camponeses, né, e das camponesas, de todo o campesinato, para que, costurando um processo de solidariedade, a gente possa reforçar as lutas do campesinato por justiça agrária. A convicção de que a reforma agrária não é panaceia para todas as injustiças e todos os problemas sociais que afligem o povo brasileiro, mas sem reforma agrária, sem a partilha, a socialização e a democratização da Mãe Terra no Brasil, não tem solução para as graves injustiças e violências que se abatem para o povo. Porque no Brasil, o capitalismo, essa máquina de moer vidas, ele não está explorando apenas a dignidade do trabalhador, a dignidade humana do trabalhador. Não é apenas o binômio capital explorando a força de trabalho. No Brasil, a propriedade da terra de forma capitalista, quer dizer, a estrutura latifundiária, tendo o latifúndio como coluna mestra
da estrutura fundiária brasileira, ancora e sustenta esse edifício de exploração, né? Se a gente for ver bem, por exemplo, é por causa da falta de reforma agrária que, por exemplo, milhões de nordestinos começaram a migrar para o sudeste brasileiro e se tornar mão de obra barata na mão dos industriais de São Paulo, né? Porque eu vivi em 1984, meu noviciado foi no Pernambuco, e sei muito bem que o Nordeste é uma região rica. Lá tem 3 regiões, tem a zona da mata, depois no meio tem o agreste e tem o sertão. O que acontece? Os latifundiários e os grandes empresários abocanharam toda a zona da mata, que é mais ou menos 100, 150, 200 quilômetros ao longo da costa, de terras férteis, onde chove regularmente, e tudo, e empurraram os pobres lá para o sertão. Então, muito mais grave do que a seca é a cerca. É a cerca, é o arame farpado, né? Por isso que tem muita pertinência o poema do nosso querido Dom Pedro Casaldáliga, que diz: maldita todas as cercas. Então, a CPT é uma pastoral social que se debruça sobre essa questão, para a gente superar a estrutura latifundiária do Brasil, porque é isso que gera, por exemplo, o êxodo rural, empurra, nos últimos 50 anos, tem expulsado milhões e milhões, a maior parte da população, para as periferias das grandes cidades. A falta de reforma agrária cria um exército de desempregados nas periferias das cidades. Com isso, acontece o rebaixamento salarial, complica a vida nas cidades, né? Não se fazendo reforma agrária, os grandes empresários vão tomando conta do campo, o agronegócio vai se alastrando, e o agronegócio hoje é plantação usando tecnologia de ponta, em muitos casos com trabalho escravo, e uma tragédia que é o uso sistemático, excessivo de agrotóxicos, que vem causando no Brasil, muito mais grave do que, por ironia da história, parece, do que a pandemia do novo coronavírus, é a epidemia de câncer. São mais de 700 mil pessoas contraindo câncer a cada ano no Brasil. Até um general do Jair Bolsonaro, da Casa Civil, lá chegou a dizer, falando, gente, o Covid não é o que está mais matando, não. O que mais mata é câncer. 250 mil pessoas sendo assassinadas por câncer, envenenando a comida do povo brasileiro, né? Quem não assistiu os 2 filmes do Silvio Tendler, que está no YouTube, tem como título Veneno Está na Mesa. Então, Gibran, pela Comissão Pastoral da Terra, nós nos dedicamos a isso, a mexer numa das grandes raízes, uma das grandes causas da injustiça social, que é a falta de justiça agrária, que é a concentração da propriedade da terra em propriedade capitalista. Uma coisa satânica e diabólica. Eu gosto de dizer o que eu aprendi também com Sem Terras, que nas ondas da evolução, quando Deus da vida criou tudo, o universo, o ser humano, homem e mulher em pé de igualdade, a mãe terra, a irmã água, os biomas e tudo, o Deus da vida não criou cerca, o Deus da vida não passou escritura de terra para ninguém, não passou registro de terra para ninguém, conforme está na Bíblia, a terra pertence a Deus. Nós somos convidados para sermos jardineiros, administradores, cuidadores dessa única casa comum. E aí isso é através do regime de posse coletiva e comunitária. Então, essa história de título de propriedade da terra é uma coisa muito recente na história da humanidade, é coisa do século XVI para cá. Foi com o mercantilismo, com o iluminismo que se criou esse mito, que é uma grande mentira. As pessoas passam a acreditar num papel e depois pisoteia, muitas vezes, direitos seculares, povos, dos poceiros, dos povos tradicionais, né? Que o Brasil tem a responsabilidade de respeitar, porque o Brasil é signatário de tratados internacionais, entre os quais está a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho da ONU, que diz que o governo tem que respeitar todos os direitos dos povos e comunidades tradicionais.
entre os quais está o campesinato brasileiro. Frei, e é duro que a gente vai vendo que, além dessa questão da desigualdade mesmo, cruel, igual você está dizendo, tem esse lance dessa exploração desenfreada que a gente vê aqui muito em Minas, né? Com a questão da mineração, tem essa questão desse agronegócio desenfreado também, que vai cada vez mais minando as nossas nascentes, e aquela coisa toda que a gente vai percebendo que se a terra tivesse na mão do povo, isso não aconteceria, né? Porque essa exploração empresarial, vamos dizer assim, em larga escala, que é responsável pela nossa falta de água, que é responsável por esses crimes ambientais todos aqui. Então, a gente vai vendo que o capital não tem limite, né? Ele vai destruindo, e assim, o coitado do povo fica com o que sobra, né? Exatamente, Felipe Gibran. Essa é uma descoberta que eu tive. Eu lembro que, na minha infância e na minha adolescência, eu não me recordo de ter ouvido a palavra capitalismo, nem capitalista. Mas me recordo de ter ouvido muitas vezes, inclusive na hora do Brasil, no rádio, a palavra comunismo, comunista. E se dizia o comunismo como algo negativo, ateu, que como criança, não sei o quê. Apenas no segundo ano do ensino médio, numa escola pública da rede do Distrito Federal, em Brasília, a professora Aparecida, a professora de História, uma professora que, aliás, tinha sido perseguida pela ditadura militar civil empresarial de 64, que ela pediu para nós lermos um livro, que esse livro começou a curar a minha cegueira. O livro, o autor é Léo Oberman, História da Riqueza do Homem. E aí que mostra que a humanidade passou por várias fases, que lá na origem não está a propriedade capitalista. No início estão as comunidades tradicionais, o povo vivendo em comunidade, não tinha essa noção de propriedade, é meu, é o nosso. As pessoas conviviam harmonicamente com a natureza, não tinha esse negócio de comprar, acumular, esse egoísmo desenfreado. Aí depois vem os vários sistemas, vem escravidão, vem servidão, mercantilismo, capitalismo, que com a Revolução Industrial a partir de Liverpool, na Inglaterra, espalhou a superexploração da dignidade humana da classe trabalhadora. E aí de lá para cá se instaurou uma guerra na sociedade, né? Na prática, hoje, o tempo todo, tem uma classe dominante, uma elite que controla o poder econômico, né? E hoje, maciçamente, o capital financeiro, e que vive pisoteando, violentando a dignidade da classe trabalhadora e da classe camponesa. Então, nós estamos assim, uma cidade. E aí me caiu a ficha que hoje os problemas, as injustiças que se abatem sobre o povo, não é por acaso, não é porque Deus quer, também não é consequência das mazelas pessoais, do nosso egoísmo, da nossa mediocridade, da preguiça das pessoas. A causa principal é o sistema capitalista. Eu gosto de dizer que não é o capitalismo, é o capitalismo. Como dizia o Gentileza lá de Niterói, ele gostava de pichar os muros e escrevia assim, capitalismo, quer dizer, o sistema do capeta. Não o capeta abstrato, dualista, como se fosse um Deus negativo, mas é uma estrutura satânica e diabólica que não cultiva o bem comum. Olha, se a gente for ver bem, quais são os principais valores, melhor dizendo, não são valores, são falsos valores trombeteados aos quatro ventos. O capitalismo e os capitalistas tentam colocar na cabeça das pessoas que o sentido da vida, para a gente ser feliz, a gente tem que crescer economicamente, né? Você tem que comprar, acumular. Quando eu ficar rico, comprar um carro de luxo e tal, ter muito cartão de crédito e tal, eu vou ser feliz. Depois, outra coisa, competição, concorrência. E outra coisa, individualismo. Vive falando para as pessoas, não me meto com isso não, isso é problema seu, estou fora. Quer dizer, isso é um vírus que assim estilhaça a convivência social. Agora mesmo, o lado fértil
da pandemia, dessa noite escura que estamos atravessando, é que está demonstrando. Eu, por exemplo, ontem estava brincando, eu tenho mais de 10 camisas, não estou usando nenhuma, só estou usando camiseta. Então, hoje, muita gente que fiquei sabendo aí, rapaz, semana passada me falou que uma mulher foi num shopping lá em Brasília e comprou uma bolsa de andar debaixo do braço de 30 mil reais. Tem cabimento um trem desse? São Paulo, a capital de São Paulo, que é a cidade do mundo que mais tem o maior número de helicópteros. Tem crianças em São Paulo que os pais levam as crianças para a escola de helicóptero. Então, quer dizer, para que essa desigualdade? Para que a pessoa andar num carro de 300 mil reais? Pediram para eu abençoar um apartamento no Belvedere, aqui em Belo Horizonte. Quando eu entrei lá para abençoar, o apartamento tinha 360 metros quadrados. Aí eu falei, Santa Maria, depois vem governo federal, junto com o programa Minha Casa Minha Vida e a consultora direcional, querendo que as 9 mil famílias das ocupações de Isidoro aceitassem um apartamento de apenas 42 metros quadrados, um cubículo, para viver ali 4, 5, 6, 7 pessoas, viver amontoados, enquanto 2 pessoas, não tinha nem filhos, vivendo numa mansão de 300 e tantos metros quadrados. Quer dizer, isso é que o capitalismo organiza, quer dizer, uma desordem, né? Ontem mesmo o bispo Dom Mauro Morello me dizia, ele falou, Frei Gilvander, ele falou, olha, eu fico desconcertado quando as pessoas me chamam de bispo progressista. Ele falou, de fato, eu tenho há 50 anos dedicado a minha vida, Dom Mauro Morello dizendo, né, na luta pelo bem comum, na luta pelos direitos fundamentais, mas progressista não gosto não, porque progresso é coisa diabólica e satânica. Na prática, progresso é uma superexploração dos bens comuns, aprisionamento da riqueza em poucas mãos, e que vai gerando miséria, miséria, miséria para a maioria. Então, isso não é uma sociedade que o Deus da vida quer, não é uma sociedade que tem futuro, porque o capitalismo, a gente precisa matar o capitalismo, porque ele está nos levando à barbárie. E aí, como a Bíblia termina lá com o último livro, o Apocalipse, nós estamos correndo o risco da gente ser levado para um apocalipse, porque as condições materiais objetivas de vida estão sendo ameaçadas pelo capitalismo. Eles não têm limite. Essas mineradoras que atuam super explorando o estado de Minas Gerais há mais de 300 anos e que já matou milhares de pessoas, às vezes as pessoas pensam que crimes tragédios das mineradoras foram só esses 2 crimes tragédios, o de Mariana, o acontecido em Mariana e outro em Brumadinho. Não, já são milhares de pessoas que foram mortas pelas mineradoras, né? Só em Nova Lima, ao lado de Belo Horizonte, tem milhares de pessoas que morreram vítimas da silicose. Então, a gente precisa chegar à conclusão que para a gente ser feliz, a gente não basta viver, a gente tem que conviver. E para conviver, a gente precisa ter as condições objetivas. Para isso, a gente tem que ter terra preservada, mananciais de água preservados, meio ambiente preservado. A gente tem que socializar a evolução tecnológica, partilhar e não concentrar, porque quanto mais convivência, mais felicidade teremos. Porque o capitalismo concentra. Aí gera violência, violência, morte, morte. Não, então, Frei, eu fico nessa posição aqui de escuta, porque é sempre muito bom te ouvir. Você é uma das grandes referências que eu tenho, não só de luta e de rua, mas também de texto. Eu leio muitas coisas que você produz no CEBI, eu acho que você escreve muito bem, então sou super suspeito e fico querendo aproveitar ao máximo assim, desse nosso encontro. É sempre um privilégio mesmo, Frei Gilvander, não é que gavando louro não, mas é porque eu gosto muito. E a gente vai aprendendo também, né, com quem já caminhou um pouco mais que a gente, então a gente vai ouvindo, vai aprendendo, vai enxergando. Agora, eu compartilho muito dessa ideia de que o Deus da vida ele trabalha com essa ideia dessa vida abundante. E que na ideia, para mim, de Jesus de vida abundante, não cabe esse espaço da competição e da competitividade. Eu gosto muito de pensar que Jesus
ele muda, ele é subversivo, assim, porque ele muda uma cultura do outro para o irmão, para o próximo, para o amigo. Então, assim, enquanto a gente está nessa lógica de competitividade do outro, das coisas do outro, Jesus fala assim, não, mas espera aí, não é mais o outro, é você mesmo. Então, assim, né, caminha com o outro, conviva com o outro como se fosse um irmão, como se fosse aquilo que você gostaria que fizesse, né? Então, ame o próximo, já não é mais o outro. Ame o próximo como a ti mesmo, já é aquele que tem uma relação de proximidade. E eu gosto de ouvir você falando isso porque o capitalismo, ele tira de nós essa relação de proximidade. Se você for parar para pensar, às vezes a gente está aqui dentro de um apartamento, tem 20 moradores num prédio, você vive lá há 20 anos, você entra dentro do elevador, você não dá nem bom dia. Né? Assim, tá tão próximo, tá ali na porta da sua casa, mas a relação já é desumana. Né? E isso é essa lógica do capitalismo, que você tem que acordar mais cedo, porque você está competindo com alguém, porque você tem que ganhar do outro, você tem que vencer na vida. Então, aquele outro que está ali na porta da sua casa, ele passou a ser um concorrente, ele já não é mais um irmão, ele já não é alguém alvo do carinho, né? Agora ele é alguém alvo da disputa. Então, tem uma vaga só, e é eu e ele, então eu tenho que tomar o lugar dele. Quer dizer, brincadeira à parte, Frei, mas a gente vive essa sociedade Caim e Abel, né? Então, a impressão que eu tenho é que Deus está sempre perguntando para a gente assim, aonde está o seu irmão? Porque a terra está clamando o sangue desse irmão. E a gente acha, às vezes, ah, não, mas eu não sou fascista, eu não sou violento. A gente acha que a gente não tem responsabilidade nisso. Né? Quer dizer, eu não estou fazendo nada, estou aqui na minha, estou curtindo a minha vida. Mas eu fico com a impressão, e aí eu queria te ouvir nesse sentido, que essa nossa ausência de ação também é nos tornar responsáveis, também é pactuar. Então eu fico vendo esses meus amigos da igreja, cristãos, evangélicos, eu fico pensando, cara, como é que você consegue dormir com a cabeça tranquila apoiando um governo desse? Sabe, como é que você consegue botar sua cabeça no travesseiro sabendo que os banqueiros, o mercado financeiro está recebendo um aporte financeiro absurdo e às vezes as mães aqui das periferias, das ocupações, não tem o leite, não tem o arroz, não tem o feijão, as faxineiras não estão podendo fazer faxina, sabe? Então eu fico pensando nisso. O capitalismo, ele deixa a gente como máquina, insensível, desumaniza a gente, né? Parece que o coração já não sente mais a dor do outro. A gente não está nem mais aí para isso, né? E o pior de tudo que eu acho que é o seguinte, quando a gente faz esse tipo de crítica, as pessoas já rebatem a gente com isso. Ah, não, é comunista, é marxista. Eu juro para você, Frei Giovanni, eu nem sei o que é isso. A única coisa que eu sei é que eu queria que as coisas fossem menos injustas. Entende? Agora, você é comunista, mas, cara, eu nunca li nada da sociologia, deveria, né? Mas ainda não tive tempo para ler. Agora, se isso é ser comunista, então tem que ser, porque é o que eu vejo na Bíblia, é o que eu vejo Jesus falando, não é mais ou menos assim? Exatamente. Gibran, quando eu era criança e depois adolescente, eu nunca ouvia falar em capitalismo. Ouvia falar muito em comunismo. Depois é que eu fui descobrir que era uma propaganda que a ditadura militar fazia. A ditadura militar civil empresarial começou em 31 de março de 64, assim, satanizava e criminalizava o comunismo. E não falava nada do capitalismo. E sabe o que eu descobri? Tem uma tática, uma estratégia muito sacana e muito covarde, que é o seguinte, enquanto fica diabolizando, demonizando, criminalizando o comunismo, não se fala do verdadeiro autor, não mostra quem matou Marielle e não mostra quem é que está matando o povo. Não se discute o capitalismo. Então isso já está claro. Nós estamos numa sociedade de classes. Tem a classe dominante, detentora do poder econômico, e passa a ser detentora do poder político também, tem a detentora também do poder midiático, né, dos grandes meios de comunicação, e tem a classe média, que não é bem classe média, é uma pequena burguesia, porque 70% da classe média está voltada
e fica pedindo favor, os que estão de cima, me leva para ser só secretária, dá um empreguinho aí, e embaixo está a classe trabalhadora. E os interesses são contraditórios, porque a classe dominante quer explorar cada vez mais. Para lucrar e acumular cada vez mais, tem que pisar nos de baixo. Uma das estratégias que a classe dominante utiliza para pisotear no povo é o seguinte: quando aparece alguém, 1, 2, 3 pessoas criticando, falando mal da elite, dos poderosos, do governo, ignora-se. Se cria-se um movimento social popular que começa a crescer, aí eles tentam cooptar lideranças. Quer dizer, chama um, chama outro, dá um empreguinho para aqui, faz uma promessa dali, chama para fazer uma certa parceria, vamos fazer uma aliança aqui e tal, vai dar umas migalhas, tenta cooptar as lideranças. Agora, se o movimento social popular continua crescendo e se fortalecendo, aí vem um terceiro nível, que é o nível de criminalização, de demonização do que é justo. E um quarto nível, se a criminalização não é o suficiente, o quarto nível é espaço para a eliminação física, que é matar, igual no Brasil, nesses 46 anos da Comissão Pastoral da Terra, mais de 3.000 lideranças camponesas ou da cidade de luta pela terra foram assassinados por jagunços, amantes de fazendeiros, de empresários, de políticos, empresas e tal. Aí a gente precisa entender assim. Por exemplo, anteontem me mandaram um videozinho do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, passando com mais de 10 caminhões cheios de alimentos e eles entregando gratuitamente alimentos da reforma agrária, que só foi feita 0,1%, né, alimentação saudável, doando para as comunidades de periferia que estão em extrema vulnerabilidade. Aí eu fiquei pensando assim, por que a mídia, por exemplo, os poderosos falam mal do MST? Para criar-se uma cortina de fumaça para grande parte do povo não acreditar que o caminho é por aí. Então a mesma coisa se vale também para o comunismo. Por que se fala mal do comunismo, do socialismo? Porque querem continuar reproduzindo a lógica e as estruturas capitalistas. Porque se deixar uma fatia maior da sociedade acreditar que o socialismo é coisa boa, tem também proposta de colocar os bens comuns, as empresas estatais sob a gerência dos trabalhadores, tem coisas boas, se o povo acreditar nisso, aí crola o capitalismo. Então, criticar e demonizar o MST, os movimentos populares, criticar e demonizar o comunismo é uma tática e uma estratégia para ocultar, colocar um pano em cima do verdadeiro causador, que é o capitalismo. E nós temos que discutir o capitalismo, porque o capitalismo realmente está sendo uma máquina de moer vidas, não apenas vidas humanas. Se a gente for contar no Brasil o que os capitalistas matam, 250 mil pessoas por ano morrendo de câncer. Mais 60 mil na guerra civil não declarada aí, porque os grandes capitalistas deixam o tráfico de armas correr doidado, porque eles são os que mais lucram. O que se mata, por exemplo, pela falta de acesso à saúde. Deixa o SUS à míngua, numa via cruzes eterna. Agora mesmo está comprovado que está morrendo muito mais pobres, morrendo muito mais por falta de acesso a que existem para se tratar da Covid, porque a pessoa pega a Covid, quando ele chega lá já está quase morrendo. Agora, quem tem plano de saúde, tem acesso aos hospitais de ponta, então se a gente for colocar no papel a mortandade que o capitalismo e os capitalistas causam, é uma tragédia. Agora, Gibran, a gente precisa perceber que não são só os grandes poderosos que maquinam isso. Infelizmente, tem a tal da ideologia dominante, que é veiculada, são essas ideias mentirosas, que são as tais das fake news, né? E o Evangelho de João diz que mentira mata, oprime, é uma coisa do diabo.
a verdade que liberta, e essas mentiras elas vão, assim, conquistando corações, seduzindo. E, infelizmente, por exemplo, nas últimas eleições, eu fico indignado com isso, porque eu acho que quem apertou o número 17 nas últimas eleições, ou desses partidos do centrão, ou de direita ou de ultradireita, pecaram, né? Cometeram um erro grave. Agora, quem cometeu um pecado muito grave são falsos pastores, falsos padres, falsos líderes religiosos, que, por motivos não confessados, muito mais, às vezes, interessados em dinheiro, em ajuntar e reunir dízimo, em comprar mansões. Por exemplo, tem pastores aí que eu vou falar que são grandes latifundiários no centro-oeste brasileiro, são donos de grandes mansões, e ficam com discursos mentirosos, usando e abusando do nome de Deus, fica torturando textos bíblicos para tirar conclusões ao contrário, ficam fazendo interpretoses para justificar privilégios, e aí vendendo para o povo que um caboclo que tem um torturador como líder, que apoia a tortura, que é homofóbico, que em 28 anos como deputado federal nunca fez nada de bom para o povo, seria um Messias, alguém. Então, quer dizer, induzir o povo a assinar um cheque em branco para matar. A gente tem que, eu penso o seguinte assim, viver é uma maravilha, conviver melhor ainda. E ser pessoa cristã é uma graça, mas também é uma responsabilidade. Assim como ser integrante de qualquer outra religião, seja do candomblé, da umbanda, do espiritismo, ou das outras religiões, né, do hinduísmo, dos muçulmanos e tudo, mas também é uma grande responsabilidade. Porque se a gente for olhar bem, todas as religiões, na sua origem, elas querem o bem, querem gerar fraternidade, amor ao próximo, aumentar a sociabilidade, gerar ali o bem comum. Isso é uma maravilha. O problema é quando religiões, e dentro de religião tem as igrejas, se tornam instituições históricas, né, com dogmas, com doutrinas, com funcionários que passam a privilegiar os seus próprios interesses e aí vão pisoteando os outros e fazendo essas alianças espúrias, assim, diante da situação gravíssima que nós estamos atravessando hoje, né, com várias pandemias, pandemia sanitária, pandemia política, e essa uma gravíssima crise econômica, uma gravíssima crise ambiental. A gente precisa de passar por um verdadeiro processo de conversão. Porque se já quase 90 mil famílias foram golpeadas diretamente pela Covid-19, podemos esperar que se a gente não frear as causas, né, os que estão maquinando essa tragédia, isso pode pegar todos nós. E o Deus da vida não quer isso. O Deus da vida, como você falou inicialmente, né, quer vida e liberdade em abundância para todos e para todos. E esse lance do Covid aqui nosso é muito significativo, né? O lance da primeira vítima fatal do Covid ter sido uma empregada doméstica preta que não sabia que a sua patroa poderia ter o risco de contaminação. Então, acho que isso traduz toda essa nossa conversa de como está cruel esse nosso mundo, de como está cruel essa nossa existência, né? E agora, ô Frei, a gente vai vendo que isso vai sendo uma reação em cadeia, né? A gente tem um governo central que é extremamente problemático, mas nas microlocalidades também a gente vai vendo que a gente tem problema. Porque, por exemplo, nós falando aqui de Belo Horizonte, o prefeito tem feito aí uma grande propaganda falando de fechar a cidade, que fique em casa e tudo mais. Às vezes quem vê de longe acha até que o prefeito tem feito um grande trabalho, mas é uma outra história também, esse lance de tipo, fechar a cidade, tentar deixar as pessoas em casa, mas não dar a mínima estrutura para as pessoas ficarem em casa, não auxilia as pessoas a ficar, porque ficar em casa, você vendo seu filho com fome, com a barriga doendo, como é que fica? Né? Então a gente vai para as periferias, a gente vê que esse negócio de ficar em casa não dá certo. Porque vai ficar em casa com as contas chegando, sem comida.
Então, é uma situação muito complicada, porque até quem vende o peixe aí que está fazendo coisa boa, como o nosso prefeito aqui, o Alexandre Calil, que eu já acho, né, que frente ao que está acontecendo no Rio de Janeiro, o que está acontecendo em São Paulo, realmente é bem melhor, é muito melhor, mas botar o povo em casa sem nada para comer, sem nada, também é um negócio muito injusto aí. É difícil demais a situação que a gente vive de desamparo total das autoridades em qualquer esfera, seja municipal, seja federal. Eu fico até, queria te perguntar nesse sentido, como é que você vê um caminho de esperança para isso tudo? Porque eu fico muito desesperançado, eu fico assim, caramba, eu me sinto assim, abandonado desse ponto de vista institucional. Ô, Felipe Gibran, a pergunta sua me faz lembrar do grande pedagogo Paulo Freire. Paulo Freire diz que é impossível os opressores se libertarem. É impossível os opressores libertarem os oprimidos. É impossível os oprimidos se libertarem isoladamente. Apenas os oprimidos, quer dizer, os explorados, e atualmente não são apenas explorados, são super explorados, em comunhão, se unindo, se organizando, de baixo para cima, de dentro para fora, podem provocar a superação das injustiças que se abatem sobre o povo. Então, por exemplo, eu fico assim, indignado quando eu vejo ainda pessoas, aí, principalmente muita gente da classe média, que acaba fazendo opinião pública, que continuam eternamente de braços cruzados e acreditando que apenas com o voto, apertando um botão lá na urna eletrônica, que a gente vai conseguir mudanças substanciais. Já está claro, a democracia formal, representativa, dentro da sociedade capitalista, ela está dentro de uma lógica, de uma engrenagem que reproduz a opressão, a exploração. Então, sempre, dentro das regras atuais, só se elege uma minoria de pessoas superidôneas, realmente com opção pelos pobres, com opção de classe, mas, infelizmente, a maioria é uma tragédia. Se a gente vai colocar... Por exemplo, como é que pode? No Brasil, nós temos mais de 52% da população mulher. Então, deveria ter no parlamento brasileiro mais de 50% de mulheres. No Brasil, a maioria do povo é negro. Então, deveria a maioria dos parlamentares no executivo e também no judiciário ser de pessoas do povo negro. Não é. No Brasil, quem mais luta está excluído. A gente vê imperando, por exemplo, no Congresso Nacional, é bancada da bala, da Bíblia e do boi, né, dos grandes empresários. Então é mentira quando diz assim, um deputado é um representante do povo. Mentira! Uma minoria, sim, mas a maioria representa o grande capital, representa multinacionais, grandes empresários. A gente tem que ficar atento aos fatos, à realidade. Agora estão falando da tal de fazer uma reforma tributária. Né? Diz que taxar as grandes fortunas, grandes heranças, isso eles não querem discutir, não. E também não discute, por exemplo, uma realidade. Tem auditoria cidadã no Brasil, né, coordenada pela grande Maria Lúcia Fatorelli, que demonstra que quase 50% do orçamento do povo brasileiro, que é arrecadado fruto dos impostos que são recolhidos, 48% o governo retém para repassar, para pagar juros e amortização da dívida interna pública, que já está para lá de 4 trilhões de reais. E é um grupinho de banqueiros assim. Aí fica só 50% do orçamento para gerenciar. Aqui está a primeira injustiça. Tinha que parar de pagar. Essa dívida interna pública já foi paga 1000 vezes. Não é justo. E se a gente
os grandes economistas que têm sensibilidade humana demonstram que, proporcionalmente, quem mais paga imposto no Brasil é a classe trabalhadora. Quanto mais pobre, mais imposto paga. Quanto mais ricos, menos imposto paga. A injustiça clama aos céus. Aí depois, o que é que nós assistimos? No início da pandemia, ainda em fevereiro, na primeira semana, os banqueiros começaram a gente lembra lá da época do FHC lá, que teve até um plano para salvar os bancos, né? O Bolsonaro fez agora, na primeira semana, liberou 1 trilhão e 200 bilhões de reais para os banqueiros. O que é 1 trilhão? 1 trilhão é 999 bilhões de reais. É dinheirama. Uma dinheirama. E a gente pergunta, e o que os banqueiros estão? Em que esse 1 trilhão e 200 bilhões repassados para os banqueiros está ajudando para gerar vida no país? Agora veio a semana agora dizendo que os ricaços, nos últimos 5 meses, tempo de pandemia, estão mais enricados ainda. E de outro lado, a gente vê a grande injustiça. O antepresidente Bolsonaro queria distribuir apenas uma migalha de R$ 200 para as milhões de pessoas que estão em extrema vulnerabilidade social. Teve que aceitar os R$ 600 imposto pelo Congresso Nacional. Mesmo assim, tem milhões de pessoas que não receberam. Então, assim, tinha que parar de retirar esses 48% do orçamento do povo para banqueiro. Alto lá, para de pagar esses banqueiros, porque eles são agiotas. Tinha que já ter aprovado no Brasil uma renda básica, como o senador Eduardo Suplicy vem defendendo há mais de 30 anos. Tinha que frear, por exemplo, o agronegócio e fortalecer a agricultura familiar, aquilo que gera alimento. Agora, por exemplo, a gente está vendo o que a gente precisa para viver? Alimento de qualidade, as coisas simples. E como toda noite também gesta uma nova aurora, eu estou sentindo, Gibran, que esse incômodo, né, a agulha e a corda está chegando cada vez mais no pescoço, muita gente está acordando, né? E eu tenho a convicção de que a gente deve continuar com a esperança, mas a esperança não cai pronta do céu, não. Quem fica, eu tenho esperança e fica de braços cruzados, esse não tem esperança, não. Esse está sendo passivo, está sendo resignado, está errado. A experiência que eu observo a luta constrói a esperança, a luta coletiva, comunitária. Hoje, por exemplo, eu fiquei feliz, né, quase o dia inteiro, representação de mais de 1.000 famílias que estão com a corda no pescoço por causa de uma covardia imensa. O Tribunal de Justiça de Minas decretou, né, já expediu liminar de reintegração de posse para se fazer o despejo da ocupação, professor Fábio Alves, com mais de 700 famílias, sendo que estão lá há 2 anos, já construíram quase 600 casas de alvenaria no Barreiro aqui em Belo Horizonte, né? Ocupação Vicentão, ocupação William Rosa, ocupação Marião, ocupação Cidade de Deus em Sete Lagoas, aqui perto de Belo Horizonte. Mais de 100 famílias que, não aguentando mais a humilhação que é sobreviver de favor ou a humilhação que é sobreviver debaixo da cruz do aluguel, e tudo ocupa esses lugares abandonados. Aí vem um juiz e desembargador em plena pandemia e manda despejar. Quer dizer, fazer despejo em qualquer tempo é injustiça. E durante a pandemia significa matar de diversas formas. E aí eu fiquei muito feliz que hoje aconteceu uma marcha de 14 quilômetros, o povo marchou a pé, né, de Contagem até Belo Horizonte, fez manifestação na porta da Prefeitura de Belo Horizonte, depois diante do Tribunal de Justiça, né, apertando, esperando que o prefeito de Belo Horizonte, Calil, honre, né, não esqueça a promessa dele, porque o Calil tem que lembrar, ele só se tornou prefeito de Belo Horizonte graças ao apoio de 119 ocupações urbanas, que tem mais de 30.000 famílias, com 30.000 casas construídas na raça e na luta nos últimos 12 anos. E ele prometeu, né? Eu não vou deixar acontecer despejo em Belo Horizonte e tudo. Então, espero que ele tome as rédeas desse processo e, de fato, negocie com a ocupação professor Fábio Alves e que encaminhe a Rocha e também ajude a apertar o governador Romeu Zema também,
Como é que pode um governo de Minas que continua subserviente ao antipresidente Bolsonaro, nem dialogando com as ocupações mais está? Então, assim, eu acredito, em síntese aqui, Gibran, que a gente está construindo uma nova aurora, né? Mas passa necessariamente pela superação desse capitalismo, superação desse fascismo. Eu acho que o povo precisa acordar que não dá para a gente ser pessoa cristã e ser omissa, ou cúmplice, ou conivente com esse capitalismo. O capitalismo é totalmente anticristão. Fascismo é uma coisa diabólica também. Fascismo é repressão, é morte. É o que Mussolini fez na Itália, é o que Hitler matou mais de 80 milhões de pessoas na Segunda Grande Guerra lá, né? Com essa mentirada, né? Tudo usando o nome de Deus, dizendo que é Deus acima de tudo, de forma abstrata, mas na prática é a morte acima de tudo. É o lucro acima de tudo, né? Depois, defendendo propostas moralistas, eu sou a favor da família, eu sou contra aborto, eu sou contra a união civil. Não, abstratamente, tudo mentira. Se a gente vai ver, porque um desgoverno que deixa milhões na miséria, como desempregado, que não segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que deixa há quase 3 meses o Ministério da Saúde em plena pandemia sem um ministro, com 38 militares no Ministério da Saúde, pelo amor de Deus, isso os militares podem entender de questão de segurança pública. Basta de militarismo. O setor de saúde tem que ser coordenado por pessoas de saúde. Passou da hora, por exemplo, de cancelar aquela famigerada PEC 95, que congelou os investimentos em saúde pública e educação por 20 anos. Isso é um jeito de matar, isso não é coisa diabólica. O povo tem que acordar e passar a ouvir os movimentos sociais populares, os partidos de esquerda, os padres. Agora mesmo nós temos que seguir. Eu escrevi um texto ontem, assim, aplaudindo e saudando os 152 arcebispos e bispos do Brasil, da Igreja Católica, que divulgaram uma carta contundente, com uma denúncia muito forte, se posicionando contra o desgoverno federal, e assim, item por item. Na questão ambiental, estão passando a boiada, né? Acabando com a Amazônia. Isso é um crime hediondo. Na saúde, está sendo genocida, né? Não está priorizando, está abandonando as políticas sociais. Tem que rever reforma da Previdência, reforma trabalhista, que foi só amputação e tesouramento de direitos trabalhistas e sociais, né? Isso tudo não é ação cristã. A ação cristã é aquilo que a gente gera condições de vida para gerar dignidade humana, respeito à diferença, valorizar a imensa pluralidade da cultura brasileira, fazer preservação ambiental, apoiar a economia popular solidária, fortalecer a agricultura familiar, fazer reforma agrária, demarcar os territórios dos povos indígenas, frear para superar o racismo que está aí, superar a homofobia. É por aí, é com políticas sociais, a partir do povo, que se resolve problemas sociais. Nos meus mais de 30 anos na luta por terra, por moradia, e nos últimos 15 anos também para frear essa ganância, a experiência nossa demonstra que problema social, injustiça social, com repressão, só piora. Então é mentira esse negócio de dizer assim que o Bolsonaro, né, liberou o comércio de armas e de munição, dizendo que quanto mais armada a população, mais segurança e mais paz terá. Mentira! A experiência no meio do povo, o povo diz isso. Quando era pequeno, o papai, na casa nossa, nunca entrou uma arma. O papai falou, Deus é que é nossa segurança. E todo mundo sabe, quanto mais arma, mais violência e mais morte. Né? Então, só defende armamentismo quem está lucrando muito, em conluio, com os grandes industriais de empresas produtoras de armas. Né? Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Jesus não disse, armai-vos uns aos outros, né? Né, Gibran? Ô, Frei,
Eu conversando com você, e nós temos que ir encaminhando aqui para o final, nós entramos no minuto final aqui da nossa live. Quando o papo é bom, o negócio passa rápido demais, mas nós já estamos no minuto final. Mas ouvindo você, eu lembro que nos evangelhos só existe um momento em que Jesus fala de outros deuses. Jesus não faz essa disputa. Jesus, tem só um momento que Jesus fala de idolatria, de adorar outros deuses, quando ele diz que era impossível servir a Deus e ao dinheiro. Esse é o único momento em que Jesus fala sobre outras crenças. Jesus só fala disso. Então, nesses 30 segundos finais aqui da nossa live, eu queria sintetizar isso aqui que você está dizendo, para a gente pensar nisso. É impossível falar de Jesus, abraçar Jesus Cristo e valorizar o capital e valorizar o dinheiro. Então, meu amigo, foi maravilhoso esse papo. Muito obrigado. Eu vou encerrar aqui antes que a gente caia, porque eu quero salvar essa live aqui, tá bom? Um abraço. Eu quero ver acontecer. Um sonho bom, sonho de muitos acontecer. Nascendo da noite escura, a manhã futura trazendo amor. No vento da madrugada, a paz tão sonhada, brotando em flor.